6,59. Pagar contas de luz altíssimas? Não mais! Pague até 95% menos na sua conta de energia. Fuja do aumento das taxas. Economize drasticamente instalando um sistema de energia solar na sua indústria, comércio ou residência. Venha para a Electric Campus. Solicite um orçamento pelo telefone 30 33 22 13. Electric Campus, Rua Formosa, 127, ao lado do estádio do Goitacás. A Unimed Campos está presente na vida de milhares de pessoas na cidade, oferecendo bem-estar, saúde e assistência quando você mais precisa. O Eduardo do Apoio Agrícola, a Simone do Espaço Mais Que Perfeito e a Vanessa do Império das Peças podem contar com a Unimed. Conte você também. Planos Univida Empresarial a partir de 2 vidas, com mensalidades começando por R$ 113,12. Venha para a Unimed Campos. O mercado de tinta evolui a cada dia. Hoje existe tinta para azulejo, para cabo, para piso, para gesso, para madeira, para isso, para aquilo. Tinta para qualquer coisa. A loja precisa de variedade e especialização. Quem não é do ramo fica tão perdido quanto você. Por isso, procure quem realmente entende de tinta e que esteja capacitado para lhe orientar nesse mar de alternativas. Friaça Tintas, a loja que melhor entende de tintas. Acesse friaça.com.br. Tinta é com quem entende. Friaça Tintas. Com a Unicred, você pode ter tudo o que precisa de uma instituição financeira: cartões, seguros, crédito, investimentos, consórcios, cobrança e muito mais. Tudo isso associado a um atendimento premium, que conta com especialistas em saúde financeira e ainda ganhando benefícios. Escolha uma instituição financeira cooperativa que combina com você. Escolha Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. Quando se pensa em exames laboratoriais, logo vem em nossa cabeça Laboratório Plínio Bacelar. Exames de rotina e os mais complexos, como exames de genética e biologia molecular, através do setor de Biomol. O Laboratório Plínio Bacelar acompanha a tendência mundial em exames laboratoriais, com o que há de mais moderno e tecnológico para garantir o melhor resultado, auxiliando a classe médica na prevenção, no diagnóstico e no tratamento dos pacientes. Laboratório Plínio Bacelar. Compromisso com a qualidade desde 1942. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sete horas e 2 minutos, ZYW 219, Folha FM, a rádio que toca você, 98,3, Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro, uma emissora do grupo Folha da Manhã. Começamos agora o Folha no Ar, um oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001 de 2015, Unimed, cuidar de você, esse é o plano, Laboratórios Plínio Bacelar, e apoio da Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza. Um bom dia a todos os ouvintes, eu sou Marco Antônio Rodrigues, ainda aqui ocupando as férias do Cláudio Nogueira, com muito prazer. E vamos agora para algumas manchetes, enquanto eu aguardo aqui a chegada do Arnaldo Neto, e nós já temos também o nosso convidado, o economista Roberto Rosendo aqui, daqui a pouco a gente fala com ele. E algumas das manchetes do jornal, ou melhor, hoje, quinta-feira, não temos o jornal nas bancas, mas temos o folha1.com.br. Mais um dia sem sessão na Câmara de Campos por falta de quórum. Confeitaria é alvo de furto em Campos e o bandido foge num táxi. Creches da rede municipal carecem de manutenção. Câmara de São João da Barra impõe derrota a Carla e elege Alain de Gruçaí para presidente. Expo Rio Turismo, vitrine para os 92 municípios do estado. Realidade econômica sob a ótica de Roberto Rosendo, no Folha no Ar daqui a pouquinho. O Arnaldo já chegou. Arnaldo, bom dia. Nós temos ainda algumas manchetes do Folha 1. Bom dia, Arnaldo.
Opa, bom dia, Marco Antônio, bom dia, professor Roberto Rezende, obrigado pela participação aqui com a gente hoje. Bom dia, sobretudo, a você, ouvinte da Folha FM. Bem, o noticiário parece ter repetido, né? Porque parece. De segunda a quinta a gente vai falando sobre essa questão da Câmara de Campos, né? Falando aí sobre essa ausência dos vereadores de oposição numa estratégia que lhes cabe, né? Porque os vereadores têm esse direito de traçar esse tipo de jogada política devido à jogada política anterior, né? É bom a gente também falar que existe uma coisa pregressa que leva a essa situação, que foi a anulação da eleição da mesa, porém, o entendimento da Procuradoria do Legislativo e agora também na liminar não concedida à oposição pela Justiça, o entendimento é de que o presidente Fábio Ribeiro está jogando com as regras do jogo. Pode haver juízo de valor? Pode. Acho que cada um pode analisar de certa forma, porque realmente é estranho, né, Marco? Que o candidato derrotado, mesmo que dentro das regras do jogo, anule uma eleição. Ontem eu conversei com o Fábio Ribeiro e o Fábio até falou que a quem interessa a eleição da mesa, se não aos próprios vereadores, né? Para a população, não tem tanta importância a eleição da mesa. Concordo em certo ponto, acho que realmente é uma eleição interna que interessa muito mais aos políticos, aos vereadores, aos partidos, aos grupos que se integram, sobretudo para a próxima eleição, do que a população como um todo. O que vem prejudicando a população, e ontem já tivemos algumas manifestações na própria Câmara, manifestações que eu falo não só dos políticos, claro que os políticos da base estão fazendo isso por sua parte, né? O vereador Juninho Virgílio tem sido um dos mais atuantes, era secretário de governo, voltou recentemente à Câmara, mas isso toma uma conotação política. Mas, por exemplo, a própria Elaine Leão, que esteve aqui no Folha no Ar, e disse aqui claramente que para ela quem trava a pauta é o governo, a base governista no caso, ao não pautar a eleição da mesa. Mas ontem, como havia a perspectiva de se votar reajustes que beneficiariam servidores, sobretudo os da educação, a Elaine meio que mudou um pouco o discurso e cobrou também a presença da oposição nas sessões. Novidade nesse jogo é que nós já falamos aqui no início da semana que a Previdência Municipal tem que ser adequada, tem que ser enquadrada dentro da reforma geral da Previdência. E esse prazo para essa adequação termina agora, no dia 31 de março. Pois bem, temos pouco tempo para isso e continua esse impasse dentro do Legislativo. A solução qual vai ser? Vai ser a convocação de uma sessão extraordinária na segunda-feira, deve estar saindo no Diário Oficial hoje ou amanhã. Vai ter essa convocação no Diário Oficial para uma sessão extraordinária na próxima segunda para tratar exclusivamente desta pauta, a adequação da reforma da Previdência. E aí qual vai ser a postura da oposição? Ontem eu estive mais uma vez na InterTV comentando esse cenário político no RJ2 e lá já falava e trago aqui também essa informação. Conversei com alguns personagens dessa história, de alguns vereadores da oposição, que não vão participar sequer de sessão extraordinária enquanto não houver eleição da mesa. E isso é muito preocupante, porque é um ponto, essa reforma da Previdência, é um ponto que precisa da aprovação de 17 vereadores, 13 não aprovam, então ainda vai ter que ter um acordo com pelo menos 4 vereadores da base ou da oposição, tanto na aprovação de emendas como na aprovação do projeto, e precisa ser votado na próxima semana, né? Daqui a uma semana é o limite, 31 de março. Vão ter que quebrar interstícios, vamos ver como vai ficar essa situação. Daqui a pouco logo mais eu vou ouvir a oposição também, tentar ouvir alguns atores da oposição, para saber se realmente vai ser essa a estratégia e qual vai ser a estratégia daqui para frente, porque segundo o líder da oposição, Marquinhos Bacelar, antes da concessão, ou melhor, da não concessão dessa liminar, antes dessa decisão que definiu a liminar, essa era uma estratégia jurídica, porque eles não podiam voltar à sessão, e faz até sentido, né? Faz até sentido, eles não poderiam voltar a uma sessão já que eles contestam o andamento dessa pauta. Faz algum sentido, né? Se a gente parar para analisar, existe uma lógica dentro dessa posição
dessa postura da oposição aqui em Campos, para ficar mais claro. Porém, se inviabilizar de alguma forma o repasse de verbas federais, que é o que pode acontecer se não houver adequação da Previdência Municipal, e isso gera prejuízo certamente para toda a população, né, Marco Antônio? Pois é, Arnaldo, com certeza. Mas você falou duas coisas aí que me lembraram. Por exemplo, né, aquela discussão, vai a juízo, bota, judicializa e tal. Me lembra uma expressão que havia antigamente que falava do futebol, que é o famoso tapetão. Ganhou no tapetão, né? Que, aliás, o Fluminense era acusado de ser o rei do tapetão, na época do advogado, do vice-presidente José Carlos Vilela, que era o rei do tapetão. Mas, na verdade, o que a gente vê, é claro que sem generalizar, que os interesses pessoais são a grande prioridade e partidários são a grande prioridade dos políticos, né? Não é exatamente a necessidade da população, como você falou, porque realmente teria que se chegar a um bom senso do que pode se prejudicar, não é? Nós temos aqui mais algumas notícias, mas o que você acha de já chamarmos o nosso convidado, que é ex-diretor da Universidade Federal Fluminense até 2021, né? E hoje é chefe do Centro de Economia da Universidade Federal Fluminense, professor Roberto Rosendo. Bom dia. Opa, vamos. Bom dia, Marco Antônio. Bom dia aos ouvintes da Folha. Agradeço aqui a todos o convite, não é, para nós debatermos aqui as questões econômicas nesse momento bastante delicado que o Brasil vive e o mundo inteiro vive. Fico à disposição. Só fazendo uma pequena correção, eu sou professor do Departamento de Economia da UFCampus, mas não sou diretor, nem responsável pelo departamento. Desculpa, então, eu fiz porque você foi ex-diretor, né, até o período de 2021, então o diretor saiu na hora. Mas não importa. Não importa que você é professor e membro da equipe da Universidade Federal Fluminense, que é uma das mais importantes do Brasil. Mas vamos lá, Arnaldo, com você. Vamos lá, Rosendo, só antes de abrir a pauta, só um último comentário rapidamente aqui sobre câmaras também, porque as câmaras não querem deixar nós que cobrimos política em paz, né? Porque tem Campos com essa novela toda, São João da Barra agora também, com a eleição da mesa, que depois de uma derrota a prefeita Carla Machado, elegendo um candidato que não era o dela, como era combinado, ela tinha a maioria na base governista. Mas a gente fala mais sobre isso no fim do programa, só lembrando que é uma notícia importante, a derrota para a prefeita de São João da Barra, que é uma liderança no seu 4º mandato, perde aí o comando da Câmara numa virada que surpreendeu a muita gente em São João da Barra, né? Porque a possibilidade da volta de um G5 é a pergunta que fica na cidade. Para quem acompanha a política de lá, lembra que o G5 foi um grupo de oposição a ela, que teve grande repercussão no seu 2º mandato. Mas, enfim. Rosendo, vamos nós aqui para os problemas de todo mundo. Né? A economia afeta o bolso de todo mundo. Né? Do jeito que a situação está, vem afetando o bolso de todo mundo. Nós vivemos um cenário econômico complicadíssimo, agravado pela pandemia. Quando a gente começa a colocar a cabeça para fora d'água, começa a respirar um pouquinho, vimos aí acontecer as flexibilizações agora, liberação de uso de máscara, redução de restrições. Parece que o mundo vai voltar, ou pelo menos aqui no Brasil, as coisas começam a voltar um pouquinho ao normal. A economia poderia engatar, surge uma guerra na Ucrânia, no leste europeu, mas que também impacta a economia de forma geral. O mundo inteiro está sofrendo os impactos disso, né? Como que você analisa esse cenário todo econômico de pandemia, as perspectivas que se tinham para o pós-pandemia e o que a guerra influencia nesse cenário? Bom, Arnaldo, sua pergunta é uma pergunta muito importante, porque o Brasil ele vem numa situação muito delicada e não é de agora.
lembremos-nos que em 2014, 2015, nós tivemos aí o impeachment da presidente Dilma, e nesse período o Brasil teve uma taxa de crescimento do seu PIB, que é a riqueza, não é? A produção da riqueza do país, negativo em 2 anos, 2015 e 2016. Isso nunca tinha acontecido na história econômica do Brasil. Então, o Brasil vem de uma situação bastante delicada, né, entre 2015 e 2016. Hoje nós tivemos o governo do Temer, e eu quero dizer para você o seguinte: nós falamos da chamada década perdida, a década de 1980 do século passado, por conta da crise da dívida. Nós tivemos choques do petróleo também em 73, 79, isso aí realmente colocou o Brasil numa situação extremamente delicada. O Brasil teve que recorrer ao FMI, adotar as políticas do FMI, e isso realmente gerou uma recessão, um problema seríssimo no Brasil. Aquele período foi caracterizado como uma década perdida. A taxa média de crescimento do PIB, que é o que mede a riqueza, taxa anual, né, média anualizada aí para o período de 10 anos, foi de 2,5% na década de 80. Perdão, 1,6%. Na década de 2010, entre 2010 e 2020, nós crescemos 1,6% ao ano em média, ou seja, foi bem pior do que a década perdida de 80. Então, observe, Arnaldo, que a situação econômica do Brasil, né, do que diz respeito ao seu crescimento econômico, que é fundamental para a geração de renda, emprego, melhoria da condição de vida da sua população, tem sido bastante dramática nessas últimas décadas. Então, quer dizer, nós entramos agora, saímos, né, como você falou muito bem, de uma situação muito delicada na pandemia, onde praticamente a economia brasileira ficou estagnada, ela cresceu menos na média que as economias latino-americanas, e no momento que nós, né, vimos aí buscando uma recuperação, inclusive o PIB cresceu em 2021 4,5%, 4,6%, quer dizer, um alento, um indício de recuperação. Aí vem a guerra da Ucrânia, no leste europeu, Rússia, Federação Russa, Ucrânia, e realmente isso aí coloca em xeque novamente as políticas econômicas, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Por uma questão muito simples que a gente vai avançar na discussão: o mundo hoje é globalizado, as cadeias produtivas são interrelacionadas. Quando você tem um choque de oferta, como por exemplo a questão do petróleo, ou seja, você reduz a oferta desse produto, que é uma commodity no mercado internacional, o preço desse produto, que é definido pela lei da oferta da demanda, a oferta diminui, o preço sobe no mercado internacional. E nós sabemos os efeitos de encadeamento que o petróleo e a sua cadeia, né, implicam, por exemplo, até pela questão do óleo diesel, em toda a cadeia produtiva, nas cadeias produtivas, sobretudo de alimentos, de transporte, etc., causando inflação. Isso aí chega no bolso do consumidor final. Essa questão aí do preço do petróleo é uma questão que é muito importante aqui para a nossa região por 2 motivos. Um, pelo preço do combustível, como você mesmo colocou, que vai incidir em toda a cadeia de produção. Todo frete, o frete foi mais caro, o preço para o consumidor final de tudo acaba ficando mais caro com a alta dos combustíveis. E outra, porque somos petrorentistas, recebemos receitas do governo, a partir do governo, das empresas que produzem petróleo, devido à exploração aqui na Bacia de Campos. Bem, não parece ter um contrassenso, enquanto a população perde tanto, aumenta tanto o custo de vida para a população. Por outro lado, a prefeitura tem possibilidade, inclusive, de bater recordes de arrecadação de royalties. Você acredita que essa projeção de possibilidade de recorde vai se concretizar? Recebemos agora o maior repasse dos últimos 7 anos. Campos recebeu mais de 53 milhões. E, como a gente sabe, royalties são dos 3 meses anteriores. Ainda tem um pouco ainda de alta para acontecer. Você acredita nessa perspectiva? E não também, você acredita que seja esse contrassenso entre a população perdendo e o ente administrador, a prefeitura, acabando tendo uma alta aí de receita? Arnaldo, também uma bela pergunta. Bom, eu diria que
a nossa região aqui, Norte Fluminense, sobretudo, é uma região abençoada. No passado, nós somos grandes produtores de commodities, lembrando que a nossa região foi uma grande produtora de açúcar e álcool, né? A indústria sucroalcooleira teve um papel extremamente importante, chegou a ser responsável por 70% do produto interno bruto regional, aí pelos idos da década de 40 do século passado, e foi bastante responsável pelo crescimento da economia naquele período. O que acontece agora é que continuamos ainda, né, como grandes produtores de commodities, mas de uma commodity em particular, que é petróleo e gás, não diretamente, né, já que a produção ela ocorre na Bacia de Campos, mas somos beneficiados aí pelos royalties do petróleo. O que acontece é o seguinte, os royalties e participações especiais, que, enfim, são definidos por lei depois da flexibilização do monopólio do petróleo, permitiu que a exploração e produção fosse feita não apenas pela Petrobras, mas por outras empresas, estabeleceu alíquotas de royalties variando de 5% a 15%, beneficiaram muito o recebimento dessas receitas, né, até para que o ouvinte entenda, os royalties, na verdade, são uma compensação, né, por um bem, por um produto, por uma tecnologia que as pessoas ou as empresas, né, no caso, né, que fazem uso, né, ou que exploram, no caso, aí, o petróleo, tem que pagar aos proprietários. Então, no caso aí, é o governo federal, né, os municípios, o estado do Rio de Janeiro, né, e outros estados que também têm direito a essa participação, né, nos royalties, nesses pagamentos e em participações especiais, que é uma outra medida de receita definida pela Agência Nacional do Petróleo para aqueles postos que têm uma produtividade alta. Bom, então o que acontece? Como é que é definido esses royalties? Como é que são definidos? Pela quantidade produzida por cada poço de petróleo, né, em relação também multiplicado pelo preço do barril do petróleo no mercado internacional, e isso aí, obviamente, é transformado de dólares para reais. Então, nós temos dois tipos de barris de petróleo, quer dizer, nós temos dois preços de petróleo, preço do barril do petróleo, que é cotado no mercado internacional. O petróleo tipo Brent, que é um petróleo que é produzido no Mar do Norte, né, cuja cotação tem aumentado bastante, e o WTI, que é o petróleo norte-americano, produzido no Golfo do México. Então, são esses dois parâmetros aí que definem o preço do barril do petróleo. O preço do barril do petróleo, ele, né, aumenta e diminui de acordo com a lei de mercado, de oferta e de procura. Então, só para a gente ter uma ideia, Arnaldo, entre 2000 e 2010, o preço médio em dólares do barril de petróleo estava em torno de $60. Entre 2010 e 2014, $100. Então, isso aí, obviamente, né, beneficia as regiões produtoras. Entre 2015 e 2011, ficou em torno de $70, e, por conta da guerra, obviamente, que influencia a oferta e demanda, o preço 23/3, ou seja, né, agora, né, 23/3 de 2022, o Brent ficou em 121 e o WTI 114, ou seja, você teve um aumento significativo. Isso significa que as receitas de royalties dos municípios produtores, principalmente Campos, Macaé, Carapebus, ou seja, não é essa região norte, noroeste fluminense, e também não é o estado do Rio de Janeiro, serão beneficiados com esse aumento. Agora, a questão toda é que, como nós falamos aqui, comentamos, não é? Se por um lado nós teremos um aumento, ou seja, os municípios terão um aumento nas receitas de royalties e participações especiais, por outro lado, o aumento do preço do petróleo no mercado internacional afeta o preço dos combustíveis, afeta o preço do óleo diesel, afeta o preço da gasolina e todas as cadeias, já que nós temos, por exemplo, no Brasil, o nosso transporte majoritariamente feito por rodovias. E isso aí encarece
todos os produtos, especialmente os produtos de consumo, ou seja, a cesta básica. Então, realmente, isso chega para a população na forma do aumento das passagens, dos transportes, não é? Trens, transporte rodoviário, transporte individual, mesmo para quem utiliza os automóveis, e chega também no preço dos alimentos, no preço da energia elétrica, enfim, porque, como eu tinha comentado, você tem uma economia muito globalizada atualmente, muito interconectada, e realmente um impacto, um choque de oferta desses, realmente impacta bastante os custos, e isso aí se traduz em inflação, infelizmente. Arnaldo, posso colocar uma pequena pergunta ao professor Rosendo? Professor, recentemente o ex-presidente Lula deu uma declaração de que a única culpa, a culpa exclusiva do preço da gasolina de hoje é que a Petrobras se livrou da BR Distribuidora, que a entrega da BR Distribuidora, a privatização, foi causadora, e que nós somos autossuficientes em combustíveis. Na verdade, seríamos autossuficientes em petróleo bruto, né? O Brasil produz 2,3 milhões de barris de petróleo por dia, sobraria para o consumo de derivados, mas não é o que acontece desde 2006. Porque uma coisa é o petróleo, refinar é que é outra coisa, para virar gasolina e diesel, ou seja, lá o que for, o petróleo precisa passar por uma refinaria. E é aí que o Brasil... Então não tem muito sentido, e também a distribuidora é a mesma coisa você culpar o preço do trigo ao padeiro, né? Não seria mais ou menos isso? Ótima colocação, Marco Antônio. A questão toda, no que diz respeito à nossa autossuficiência energética, é que o Brasil realmente conseguiu, já em 2005, já tinha feito essa colocação, primeiro mandato do presidente Lula, de que o Brasil estaria conseguindo autossuficiência na produção de petróleo. Mas, como você bem o disse, produzir petróleo é uma coisa e refinar petróleo é outra. Eu quero lembrar aqui que nós tivemos um projeto que praticamente está estagnado, que é o Comperj, Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro, que é a construção de uma das maiores refinarias de petróleo do Brasil, na região de Itaboraí. Então, o Brasil importa gasolina, por exemplo, de outros países. Não só gasolina, óleo diesel. Por quê? Porque o Brasil não é autossuficiente no refino do petróleo. Então, uma coisa é você produzir petróleo, outra coisa é você refinar. Esse petróleo tem que ser transformado, não é, em produtos petroquímicos, em gasolina, né, em querosene e outros derivados. Óleos, então, né, lubrificantes de maneira geral. Óleos, exatamente. Então o Brasil tem esse problema, certo? E além desse problema, nós temos uma outra questão, que é uma questão fiscal. Que está sendo discutido hoje no Congresso Nacional, cada estado tem uma alíquota diferente de ICMS. Então, quer dizer, você paga uma gasolina cara no Rio de Janeiro, é uma das mais caras do país, por exemplo, não só a gasolina, mas também o óleo diesel da bomba, porque o Brasil tem particularmente o Rio de Janeiro, tem uma deficiência não só no refino desse petróleo, volto a chamar a atenção aí para a questão do Comperj, né? Mas também tem uma alíquota bastante alta de ICMS, e isso obviamente vai ser repassado para o consumidor final. Então esse é um problema seríssimo que afeta as questões aqui relacionadas à energia no nosso país, não apenas no que diz respeito à gasolina, os combustíveis de uma forma geral, o óleo diesel, gasolina, querosene, mas também a questão da energia elétrica, isso no que diz respeito à tributação. Então, realmente, o consumidor tem sofrido bastante por conta das políticas
que são definidas para a questão energética do Brasil, seja no caso aí, né, dos derivados dos combustíveis e derivados de petróleo, seja também na questão da energia elétrica. Nessa questão de royalties que a gente está abordando, Rosendo, existem algumas questões políticas aí que envolvem diretamente campos. Uma delas é a possibilidade de partilha de royalties. Você que é estudioso da economia local, como que analisa essa realidade que está parada graças a uma liminar, suspensa graças a uma liminar do Supremo Tribunal Federal, como que isso impactaria nas receitas locais, sobretudo se a administração pública conseguiria sobreviver com o tamanho da máquina que tem, caso perdesse as receitas de royalties. E uma justificativa disso, só para endossar o debate, é que os municípios petrorrentistas usam mal os royalties. Os outros municípios, né, que não têm direito hoje a essa participação, atribuem a isso, que os municípios usaram mal os royalties. Seria justificativa para perder, já que é uma compensação pela exploração no território? Pela definição clássica, né, de pagamento de royalties, não. Os royalties, eles estão geograficamente localizados em determinadas sub-regiões ou regiões subnacionais, e, obviamente, essas regiões, né, onde você tem a exploração e produção, têm um direito, né, eu diria um direito maior do que outras regiões que não são produtoras. Obviamente, a gente está falando do Brasil. O Brasil tem petróleo, viu, Arnaldo, em toda a sua costa. Então, o Brasil tem essa, eu diria aí, essa maravilha, né, essa bênção que é esse recurso natural. Lembrando que o petróleo ele pode ser substituído ao longo do tempo, e será ao longo do tempo, por outras fontes energéticas, eólica, enfim, solar, de energia solar, mas o petróleo ele é fundamental para a produção de milhões de subprodutos, não é? Por conta, né, da utilização do plástico, por exemplo, e derivados. Então, o petróleo sempre será muito importante ao longo aí de muitos anos para frente. Então, quer dizer, a questão da partilha é uma demanda política. Obviamente, os estados e municípios que não são produtores, que não têm uma inserção direta dentro das normas que são definidas pela ANP, Agência Nacional do Petróleo, para a divisão dos royalties, que são linhas ortogonais, né? Inclusive tem um livro que eu gostaria de sugerir aqui para quem tem interesse, Economia e Desenvolvimento do Norte Fluminense, um capítulo feito por um professor que trata exatamente dessa questão da partilha dos royalties. Então, essa é uma demanda política, obviamente, de municípios que gostariam também de oferir esses recursos e que, na prática, tem pouco direito, né? Então, quer dizer, não dá para você fazer uma distribuição quase que equânime para os diferentes municípios do Brasil, simplesmente porque também se acham brasileiros com direito. Então, as regras que são estabelecidas são regras que estão dentro da lógica, né, internacional aí para o pagamento de royalties, atualmente. Agora, e sobre essa alegação do mau uso, qual é a sua percepção em relação aqui ao Norte Fluminense, sobretudo? A gente tem alguns autores que falam dentro da economia que tratam da questão da maldição do petróleo. O que seria isso? Países, não só petróleo, mas, né, que são grandes produtores de recursos naturais, são dependentes da produção desses recursos, ou seja, 60%, 70%, 80% de suas economias dependem da produção e exportação desses produtos, acabam gerando uma dependência. Teóricos como Sachs e Wagner e Barner, que fizeram estudos, né, de economias muito dependentes da produção e exportação de recursos naturais, entre elas aí o Brasil, né, no caso do petróleo, regiões. O Brasil é um grande exportador de commodities, hoje é o que lidera a balança, não é, comercial do Brasil no que tange às exportações. Nós sabemos disso, nós não somos um país industrializado, então, quer dizer, nós somos exportadores na sua quase totalidade aí de commodities. Muito bem. Quando a gente pega uma região como o Norte Fluminense, onde você tem aí a economia girando em torno
da produção e dos royalties do petróleo, principalmente, isso acaba gerando, como eu falei, uma certa dependência. O que esses autores dizem? Os autores dizem que países e regiões que ficam dependentes de exportação e produção de produtos naturais acabam gerando uma certa letargia no desenvolvimento de diversificação produtiva. Por exemplo, a sua indústria de transformação é deixada de lado. Você passa a se concentrar apenas na produção e exportação do produto primário, da commodity. E isso acaba transbordando, por exemplo, para as questões institucionais. É um dinheiro que chega fácil, você não tem que produzir muito, ele já tem uma produção natural que é dada naquele setor. E como o dinheiro chega fácil, o esforço para arrecadação fiscal, convencional, para a diversificação da indústria, do setor de transformação, a gente está falando da indústria extrativa no caso do petróleo, mas a gente tem indústria de transformação, fica ao lado. A indústria de transformação é a indústria que paga os melhores salários no mundo inteiro, é onde você tem a ponta da tecnologia, é o que faz que você tenha um crescimento autossustentável. Já uma indústria extrativa, ela gera certos vícios. Isso acaba chegando também na política. Por quê? Porque são recursos fáceis, são recursos abundantes e, obviamente, a malversação desses recursos e a má aplicação desses recursos acabam acontecendo, seja por ineficiência ou mesmo por desvios. E nós verificamos situações análogas, não apenas no município de Campos, mas em outros municípios também, e essa é uma situação bastante delicada. Então, daí a tônica da maldição do petróleo, por conta dessa dinâmica viesada que pode acontecer, principalmente em economias menos desenvolvidas. Mas aí, Arnaldo, nós teríamos uma outra situação. Nós temos países onde a produção petrolífera, de petróleo e gás, tem uma participação significativa no PIB desses países. Como, por exemplo, no Mar do Norte, a Noruega. E você não vê acontecer essa deturpação, ou seja, esses problemas institucionais, políticos, da questão produtiva, da diversificação, porque são países que amadureceram e países que têm uma institucionalidade muito forte. E você tem uma distribuição da renda bastante importante nesses países, são países nórdicos, nós sabemos. E, por exemplo, lá na Noruega, a despeito do que se faz aqui, eles têm um colchão. Em que sentido? Parte dos recursos que se arrecadam dos royalties são guardados para as gerações futuras e justamente para garantir essa estabilidade do preço do petróleo no mercado internacional. E parte desses recursos são aplicados em ciência e tecnologia para melhorar a educação, a infraestrutura e para diminuir a dependência do petróleo, já que o petróleo e o gás são recursos finitos. Em algum momento vão acabar. Então, hoje, por exemplo, países como a Noruega não dependem mais exclusivamente da exploração e produção de petróleo. Hoje, eles vendem serviços para países como o Brasil e outros países que desenvolvem e exploram o petróleo. Por quê? Porque eles ganharam uma autonomia na sua dinâmica petrolífera, ao ponto de produzirem tecnologia e exportarem tecnologia, o que garante uma sustentabilidade maior de médio e longo prazo para as suas economias. Só colocar uma coisinha, Arnaldo, essa produção de tecnologia que é infinita, que é um recurso infinito, porque esse não termina como o petróleo, exige, eu vou colocar isso aqui, se a gente puder conversar logo depois do intervalo, porque a gente já está chegando no primeiro break, e você, Rosendo, que é membro de uma universidade, como a Universidade Federal Fluminense, deve saber bem que a região, por exemplo, não tem uma formação da mão de obra, tanto que se reclama muito disso, Poxa, o Porto do Açu usa muito pouca mão de obra local. Talvez, eu acredito, creio que sim,
por falta exatamente de oferta de mão de obra especializada nessa área. Vamos a um pequeno intervalo e voltamos com esse assunto. Ok, Arnaldo? Ok. E a gente já volta. É o Folha no Ar que você está acompanhando aqui na Folha FM. Nesse mês da mulher, a Unimed Campos